Oi, meu nome é Taine, eu sou designer gráfico há 5 anos e eu decidi fazer esse vídeo com alguns erros que eu cometi quando eu era designer iniciante. Como eu comecei com 16 anos a trabalhar com design, posso dizer com propriedade que eu errei muito. Hoje, com 21, eu já vejo que eu não cometeria novamente esses erros e é justamente por isso que eu tô trazendo eles num vídeo para você que é iniciante ou que já tá um tempo aí no design e continua cometendo esses erros. Então, bora pro vídeo. O primeiro erro que eu cometi foi cobrar pouco e pegar muito serviço. Na época, eu cobrava R$ 100 numa identidade completa, então eu consegui, no mínimo, uns 20 clientes por mês. Era um caos total, juro. Na época, lógico que eu achava que eu tava arrasando, mas acaba que chega um ponto que você esgota mentalmente. E a gente tem que ter na cabeça que o nosso serviço, ele exige muito da nossa mente. A gente tem um limite tanto criativo quanto operacional. Porque como você tá no início, né, você não tem sua equipe ainda, a gente não consegue ficar fazendo muitos projetos por mês e manter essa consistência. Quando eu fazia isso, acabava que eu entregava um serviço meia boca, eu era indicada por ser muito barato, então todo mundo que chegava até mim já sabia que meu serviço ele não tinha um valor muito elevado, e isso acabou afetando a percepção de valor do meu serviço. E o fato de eu ter 16 anos não colaborava nem um pouco também, porque muita gente duvidava da minha capacidade como profissional. Mas se você está nesse ciclo, onde você vende um serviço barato, é conhecido por ter um serviço barato e tem muitos clientes por mês, eu te digo que quantidade é diferente de qualidade. Então, assim, tenta mudar esse processo, porque você vai ter muito mais capacidade criativa, você vai entregar trabalhos muito melhores e os clientes vão te conhecer pela sua qualidade no seu serviço, na qualidade da sua entrega, e não pelo valor que você cobra. Então, assim, quando você cobra o que você vale, você atrai clientes que veem esse potencial em você, que vê essa qualidade e vê autoridade no seu trabalho. Mas quando você cobra barato só para atrair mais clientes de quantidade, você só vai atrair clientes que querem desconto. Então é por isso que tem muito profissional frustrado, achando que a culpa é do cliente, sendo que, na verdade, às vezes a culpa é nossa. E eu não tô dizendo que é fácil sair desse ciclo, viu? Eu apanhei muito e depois disso eu fiz muita merda ainda, que vocês vão ver. Erro número 2 é dar prazos que eu não conseguia cumprir. Muitas vezes chegava um cliente ali e eu louca pra fechar, eu falava que eu entregava em 3 dias, 5 dias, ou o menor prazo possível. E acabava que eu me lascava, porque eu falava isso para todos os clientes que chegavam. Então, assim, eu não conseguia gerir todos os processos de uma vez, o que era um problema, porque isso quebra a expectativa do cliente. Se você fala que vai entregar em 5 dias, ele espera que daqui a 5 dias ele tenha o material que você prometeu. E essa ânsia da gente por querer fechar o contrato, por querer entrar o dinheiro, só atrapalha, gente. Então, o que eu fiz, né? Hoje em dia, eu dou um prazo maior do que realmente é de execução do serviço. Se eu executo a identidade visual em 20 dias úteis, eu peço 30 dias úteis. Por que eu faço isso? Porque se acontecer qualquer coisa, se a gente ficar doente, sei lá, se acontecer algum problema pessoal, você tem esse prazo de sobra. Porque quando você trabalha sozinho, é você por você, não tem essa. O cliente não quer saber se você tá doente, se aconteceu alguma coisa, imprevisto, ele quer o material dele entregue. Então essa é uma solução. Mas aí você pode pensar, tá, e se eu der um prazo muito grande, o cliente não vai fechar? Pensa comigo. Quando você vai no médico, por exemplo, o médico pede ali um exame para você vai fazer o exame, só que você quer o exame o quanto antes. Você pode pagar ali o plano de saúde ou você pode estar pagando de forma particular. Você chega lá e fala, eu quero meu exame para amanhã, tem como? Não tem. E o que você vai fazer? Você vai se revoltar? Não vai, porque não tem como. Então você respeita aquele processo e apenas aguarda. Agora, se falam que o exame vai ficar pronto em 3 dias e no terceiro dia não tem o exame ali para você, você vai ficar frustrado, não vai? Porque muitas vezes você já pode ter se planejado a partir desse prazo. E com o design não é diferente. Se você falar para o seu cliente que leva tantos dias para fazer determinado material, você explica a importância do seu processo, ele vai entender. Ele está pagando pelo seu serviço. E o seu serviço, quem define prazo, forma de pagamento, etc., é você. Então, se o cliente está te contratando, ele tem que respeitar o que você tem definido como seu processo, entendeu? E esse segundo erro leva ao terceiro. Eu comecei a perder muito cliente por conta de prazo. Por quê? Porque eu fui ficando empolgada, né? Tava vendo bastante projeto, fui querendo abraçar o mundo, sendo que eu não tinha estrutura para isso. Era só eu sozinha, eu que tinha que me virar com tudo. E acabou que deu merda, né, gente? Porque eu perdi muitos clientes bons por conta dessa quebra de expectativa, quebra de confiança, porque a gente percebe quando a pessoa não tem um processo definido. E eles viam isso em mim, porque se ele me pedisse uma coisa sexta-feira, eu quero que você me entregue no domingo esse material, eu entregava.
Só que hoje em dia eu já não faço isso, né? Eu tenho meus processos muito bem definidos, não trabalho final de semana e não faço essas entregas malucas. Ou seja, eu não prometo uma coisa para o cliente que eu sei que eu não vou dar conta. E tudo que a gente faz, a gente tem que pensar a longo prazo. Porque se você faz uma vez no final de semana para o seu cliente, a partir do momento que você não faz mais, você fala, ó, eu não vou mais fazer. Isso vai frustrar o cliente, querendo ou não. E é culpa do cliente? Não é, gente, é culpa nossa. Porque a gente pensa que ser designer é só você dominar a ferramenta e não pensa nessas partes de estruturação de processo. E eu era uma designer que eu não via necessidade nenhuma de definir processo, tudo certinho. Enfim, paguei o preço. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para vocês não fazerem a mesma coisa. Então, assim, não faça para o seu cliente coisas que você não vai conseguir manter a longo prazo. No início ali, quando a gente está empolgado, quando a gente está precisando de dinheiro ou algo do tipo, tem uma motivação maior, você acaba fazendo coisas que não são tão legais assim. E eu entendo, né, que esse processo às vezes é necessário, mas tem coisa que tem como você evitar para cuidar da sua saúde mental mesmo. O quarto erro é comparação. Você acompanha grandes players, né, grandes designers, e fica ali se comparando, você acaba achando que o seu serviço não é suficiente e acaba esquecendo que o seu player posta, né, o que o seu designer de inspiração posta é só um recorte da realidade dele. Então você não tem como saber o que está por trás de todo o processo ali. Então não tem como você saber de fato o que está acontecendo na vida da pessoa ali, porque todo mundo posta recortes da sua própria vida. E não tô falando que isso é errado, até porque a gente não tem que postar exatamente tudo o que acontece milimetricamente no nosso dia. E ninguém também quer postar problema no Instagram, né? Então assim, tenha calma com o processo. No começo, você vai ser um designer ruim. Não tem jeito. Então assim, coloca na sua cabeça que você não vai saber de tudo nunca. E ninguém vai. Só faz o seu, corre atrás do seu. Se você estiver passando vergonha, não tem problema. Passa vergonha, posta seu trabalho. Ai, tá feio. Lá na frente você vai achar feio. Mas pode ser que no momento você acha bonito, posta. Porque a gente sempre vai achar o nosso trabalho anterior ruim comparado com o atual. Isso é sempre, gente. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Então, assim, a sua parte que você tem que fazer é buscar evoluir. E não ficar se travando, achando que você não sabe o suficiente para postar, achando que você não sabe o suficiente para começar a trabalhar com isso. Todo mundo começou de um lugar, então só começa. E o quinto erro, eu acho que todo designer já passou por isso. Se não passou, é porque ainda tá nessa fase, que é achar que a alteração é um ataque ao seu trabalho. A gente tem essa tendência, né, por conta de ego. Então, bota seu ego de lado, porque é assim, nada vai ser bonito aos olhos de todo mundo. Ninguém vai concordar 100% que uma coisa ali tá bonita. Porque, querendo ou não, beleza é relativa. Mas o design não é só beleza em si. A gente quer passar uma mensagem. Se passa a mensagem que o cliente deseja, independente da estética, você tem que fazer e passar essa mensagem. Às vezes você coloca um elemento ali, um efeito que você acha bonito, que é um gosto pessoal, e o cliente pede para tirar e você fica zangado, tipo, ai, não sabe o que é bom gosto, não sei o que. Cara, não é problema com o seu trabalho, que gosto realmente é diferente, varia de pessoa para pessoa. Sua função como profissional é fazer o que funciona, é fazer o que transmite a mensagem, porque o design é para isso. Agora, se a alteração interfere nisso, interfere na mensagem que você quer passar, aí sim é um problema e você tem que explicar para o seu cliente, ó, não é recomendado colocar o logo desse tamanho, porque vai ficar ilegível, ou, enfim, não é recomendado usar mais de 3 fontes no post, porque isso não fica legal na legibilidade. Não é legal deixar tudo centralizado, porque isso cansa a leitura, o cérebro ele lê da esquerda para a direita, isso deixa mais fluida a leitura. Então, assim, são essas coisas que você tem que ter em mente, que são fundamentos do design, e isso você não pode mudar. Como já diz, né? O fundamento, é a base. Então não tem como você mudar, porque isso vai interferir na mensagem que você quer passar. Mas quando a questão é estética, às vezes o cliente vai dar uma sugestão para você que vai melhorar o seu projeto, sim, e tá tudo bem, isso não te faz um profissional ruim. Às vezes você vai fazer arte que você acha brega. Isso é da vida, gente, porque, como eu disse, gosto é igual, né? Vocês sabem. Cada um tem o seu, então não tem como mudar isso. Então só relaxa, faz seu trabalho e não quebra a cabeça, não veja o cliente como um inimigo, porque ele não é um inimigo, ele deve ser o seu aliado. Lógico que tem cliente que você tem que demitir e sair correndo. Quem sabe isso
é um assunto do próximo vídeo, né? Enfim, esses foram alguns dos erros que eu cometi sendo iniciante de design. Quero te dizer que errar faz parte, gente. Não tem problema você errar. Se você tá errando, significa que você tá tentando. A única coisa que não pode acontecer é você persistir nos erros. Se você errou uma vez, busca uma forma de consertar isso e não repetir novamente. Se teve algum erro que você se identificou, comenta aqui embaixo ou compartilhe algum outro erro que você teve pra gente se ajudar aqui nos comentários. E por fim, se inscreva no canal porque eu quero compartilhar muito do meu conhecimento com vocês, da minha experiência, e espero muito que vocês gostem. Um beijo, criativos, e até o próximo vídeo.